Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi do canal Pilha de Livros e hoje a gente vai descobrir o que pode acontecer com a humanidade se as pessoas descobrirem uma forma de mexer com as linhas do tempo. Esse é o tema principal de Recursão, livro do autor Blake Crouch, que também escreveu Matéria Escura, que é muito famoso e eu também pretendo ler. E esse livro foi lançado pela Intrínseca, uma edição muito linda de capa dura, que eu fiquei namorando um tempão antes de comprar. E o que acontece? Esse livro conta a história do Barry, que ele é policial, e ele começa a investigar uma doença chamada Síndrome da Falsa Memória. Um jeito mais fácil de explicar é como se as pessoas sentissem um déjà vu muito forte, a impressão de que aquilo já aconteceu. Só que além desse déjà vu, elas têm uma explosão de memórias falsas, de uma vida inteira, não só de um instante. Então as pessoas têm memórias de família, de coisas que não aconteceram, mas elas têm certeza que aconteceram. Parece meio confuso, mas conforme eu for contando, vocês vão entender melhor a sinopse desse livro, que é muito bom, por sinal. Então, se você gosta desse tipo de história que mexe bastante com a cabeça da gente, já deixa seu joinha. E se você não for inscrito, se inscreve no canal e deixa seu comentário no final do vídeo, se você já leu, se você não leu, se tem alguma história parecida que você tem para indicar, tá bom? Como que é o início dessa história? O Barry, como eu já falei, ele é um policial e ele responde um chamado de uma mulher que está no alto de um prédio que está tentando cometer suicídio. Quando ele chega lá, a mulher está desesperada, alegando sofrer dessa síndrome da falsa memória, falando que tinha marido, que tinha filho e que ela não consegue conviver com essa sensação, porque é muito forte. Ele tenta conversar com ela, tenta fazer ela desistir de pular, mas ela pula. Essa história fica na cabeça dele por alguns dias, né? Por algum tempo, ele fica muito incomodado e ele resolve ir atrás do marido que ela alega ter, porque as memórias, apesar delas não serem verdadeiras, as pessoas que estão na memória são. Tá vendo como é confuso, complicado? Então ele vai atrás desse marido para conversar com ele. Chegando lá, a pessoa não recebe ele, põe ele para fora, põe ele para correr. Mas depois de um tempo, no mesmo dia, na verdade, quando o Barry tá voltando para casa, esse marido entra em contato com ele pra falar, tipo, dar umas informações do que aconteceu, que ele tava sabendo. Que a mulher não era, tipo, total louca, né? Então, com as informações desse rapaz, o Barry vai atrás da situação. E ele vai até um prédio, um lugar. Chega lá, toma um café, ele chega meio à paisana, sem ninguém saber quem ele é. Só que as pessoas sabem que ele é policial. Quando ele tá lá, um homem conversa com ele, leva ele para um determinado lugar isolado e pede para ele contar uma lembrança muito forte, uma lembrança que marcou a vida dele. E ele conta do dia que a filha dele faleceu. A filha dele já era adolescente, foi sair de casa e acabou sendo atropelada e morreu. Então ele tem essa lembrança muito forte e compartilha a lembrança com essa pessoa, com esse homem. Esse homem senta ele numa cadeira e fala que vai dar um presente para ele. Ele, sem entender nada, pedindo por socorro, querendo ir embora, falando que é policial, entra ali meio que num sono, uma sensação meio desesperadora. E quando ele acorda, ele tá exatamente no começo da lembrança que ele contou pro rapaz da morte da filha dele. Então ele tem a oportunidade, é claro que ele fica meio não, né, completamente confuso, sem saber o que tá acontecendo, se é verdade, se é mentira, se é um sonho, mas ele percebe que é verdade. Então ele tá bem ali naquela situação do dia que a filha dele morreu. Então a menina pede para ele para ir em tal lugar, ele deixa e ele vai atrás dela depois que ela sai e salva a vida dela. Quando ele salva a vida dela,
uma outra pessoa chega para ele e fala que é verdade, que ele tá tendo uma chance de mudar a vida dele, só que ele não pode comentar isso com ninguém, ele tem que deixar a vida transcorrer normalmente, ele tem que viver a vida dele como se isso nunca tivesse acontecido. Bem maluco, né? E ele vive, vai passando os anos e ele vai vivendo. Outra personagem muito importante também para essa história é a Helena. Em um determinado ponto, ela e o Barry vão se encontrar, mas isso ainda vai demorar um pouco. Quem é a Helena? Ela é uma cientista que trabalha numa empresa há muitos anos. Tá meio frustrada porque ela quer fazer várias coisas, tem várias ideias e nada sai do papel. Ela quer principalmente tirar do papel uma ideia que ela tem para trabalhar com lembranças, com memórias, principalmente para ajudar pessoas como a própria mãe dela que tem Alzheimer e tá cada dia mais esquecendo quem é, esquecendo da própria família. Então ela tá trabalhando, mas ela não vê nenhum futuro, nenhuma perspectiva. Até que um dia uma pessoa vai até ela, ele fala que o chefe dele tem interesse de financiar esse projeto dela de pesquisa com memórias, né? Se ela aceitar, é um valor muito grande, é um valor em dinheiro, né? Muito grande que ela vai receber. E se ela aceitar, ela tem que ir até um determinado lugar, trabalhar exclusivamente para essa empresa, para essa pessoa, e tem que ficar na dela, tipo, só trabalhando ali. Aí ela pensa que já tá tudo meio lá, meio cá, e ela acaba indo. Mal sabe ela a confusão enorme que ela tá se enfiando e que ela vai criar. Depois de muito tempo trabalhando, quase um ano, ela consegue tirar do papel esse projeto que ela tem de trabalhar com memória e tudo mais. Só que ela não sabe que o cara que empregou ela já conhecia o projeto e sabia no que ele ia levar. Ela só precisava dos recursos, né? Ela não sabia que eles iam conseguir chegar tão longe, tipo, criar uma cadeira que altera memórias, mas o cara que contratou ela meio que sabia. Então, depois que ela cria essa cadeira, que dá tudo certo, eles fazem um teste com um cara lá que se prontifica. O Slade, acabei de ver o nome dele, que é o cara que tá financiando o projeto dela, ele é um cara muito ambicioso. Ele quer muito além do que ela consegue ver e ele sabe do que ela é capaz, por isso que ele vai atrás dela. Depois que eles conseguem construir a cadeira, não sozinhos, né? Claro, tem uma ajuda de um monte de gente ali em volta, um monte de cientista. E eles veem que ela dá certo, é uma confusão enorme. Alterar a linha do tempo não é uma coisa simples. A vida não muda só para a pessoa que tá ali, muda tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, todas as pessoas que estão em volta acabam sofrendo dessa síndrome também, porque elas têm uma memória que elas não sabem de onde vem, se é verdade, se não é. E o que acontece? Acaba meio que havendo um surto coletivo, porque quando a memória é alterada, vamos supor, hoje é dia 3 de abril, se eu não me engano, 3 ou 4 de abril. Eu quero mudar uma coisa que aconteceu um ano atrás. Então a coisa vai lá, eu consigo mudar. Quando eu chego no mesmo dia, nessa data de hoje, eu tenho essa memória da mudança, do que aconteceu, da outra vida que eu tinha. Então imagina como fica a cabeça da pessoa. Quando a gente tem uma sensação de déjà vu, não sei se vocês já tiveram, é uma coisa tão esquisita. Imagina quando você tem toda uma vida descarregada em cima de você. É uma confusão generalizada. Então eles começam a ir e voltar tantas vezes na linha do tempo que acaba virando uma confusão. Então o Barry, em certo momento, ele conhece a Helena, eles se juntam e se apaixonam, isso não é um spoiler, e eles tentam desfazer essa confusão. Só que vira uma confusão tão grande que acaba com ataque nuclear, morte total da população. Olha, é um surto coletivo. Parece que não faz sentido, mas faz muito, muito sentido. Eles tentam, de toda forma, descobrir aonde é o ponto que eles precisam voltar para ninguém ter a ideia dessa cadeira.
nem a Helena, nem o Slade, nem o Barry, para ninguém se lembrar disso, para a vida transcorrer normalmente. E aí a gente vê o caos acontecendo. O livro ele é muito bem escrito, não deixou nenhuma ponta solta. Apesar de parecer uma história meio confusa, ela fez 100% de sentido na minha cabeça, mesmo indo e voltando com todas essas linhas do tempo, e história do Barry, e história da Helena. Eu acho muito interessante como os autores têm esse dom, né, da escrita que consegue levar a gente para todos os lugares várias vezes. Inclusive nesse livro eles voltam várias vezes na memória e mesmo assim a história não fica perdida nem confusa. Eu gostei muito do livro, fiquei muito empolgada. Ele me deixou com uma ressaca literária. Vou ter que assistir meu vídeo anterior para lembrar as minhas próprias dicas de como sair da ressaca. Porque quando eu terminei ele, eu fiquei com a cabeça meio atordoada e não consegui ler nada, sabe? Eu só tava conseguindo pensar nessa história. Tanto que no mês de março eu li 2 livros só. E tá bom, não vou me pressionar pra ler mais. Mas é uma história tão boa que mexe com a gente, mexe com a cabeça da gente. Eu recomendo muito a leitura desse livro para quem gosta de ficção científica, quem quer sair um pouco da zona de conforto. Eu dei 5 estrelas para ele e favoritei, porque ele é realmente muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha de Recursão, um livro muito doido. Não esquece de deixar aquele joinha aqui no vídeo, como eu disse, deixar o seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo.